Volta e meia eu retorno a esse ponto como quem insiste numa inquietação que não se resolve, não é? Há um paradoxo, palavra difícil, né? Paradoxo, cada vez mais visível no cenário político contemporâneo. Setores da extrema-direita passaram a reivindicar com vigor a defesa da democracia e das liberdades individuais, ao mesmo tempo em que tensionam e, em certos momentos, corroem os próprios alicerces do Estado de Direito. Não parece ser contradição acidental. Não parece ser essa contradição. Ao contrário, há método nisso. Há algo pensado para isso. A linguagem democrática é apropriada, moldada e resignificada para servir de escudo a práticas que, na essência, fragilizam o mecanismo de controle e equilíbrio institucional. Tome-se aí a liberdade de expressão em seu sentido original. Ela é um direito fundamental, indispensável à convivência democrática. No entanto, vejam, vem sendo progressivamente convertida em álibi, aquele álibi retórico contra qualquer forma de responsabilização, inclusive em situações que envolvam, ou a palavra envolvem, né, desinformação, que envolvem discurso de ódio ou ataques pessoais. O que antes era princípio passa a ser instrumento. Veja, acho que é uma liberdade como álibi, não é? Nesse contexto, o argumento de censura, entre aspas, tornou-se peça-chave, sempre que instituições, sejam tribunais, sejam órgãos reguladores ou plataformas digitais, tentam, eu diria, impor limites a conteúdos ilícitos. A reação é rápida, rapidíssima e previsível. Denuncia-se um suposto cerceamento de liberdades. Vejam só. Essa inversão altera o eixo do debate. Em vez de se discutir os danos concretos causados por campanhas de desinformação ou ataques à honra, desloca-se o foco para uma narrativa de perseguição. É o que eles fazem. Essa direita, extrema-direita, o efeito é sutil, mas poderoso. Práticas que antes seriam claramente reconhecidas como abusivas passam a ser agora tratadas como parte legítima do jogo político. Aí eu colocaria o Flávio Bolsonaro, colocaria o próprio Bolsonaro, colocaria o Sérgio Moro. Bom, eu não vou ficar citando aqui vários ataques que eles fazem nos seus discursos, no seu linguajar, não é? É preciso que nós saibamos discutir e entender esse processo. Essa inversão, como eu disse, altera o eixo do debate. Em vez de discutir, né, casos de danos concretos, porque isso vem pela desinformação, eles dizem que é perseguição. O efeito é dessa forma, como eu disse também, bastante sutil, mas muito poderoso, não é? Essas práticas que antes seriam claramente reconhecidas como abusos,
passam a ser tratadas como parte legítimas do jogo político. Eu estou repetindo para que a gente possa entender perfeitamente essa minha reflexão. A distinção entre liberdade de expressão e liberdade de agressão, que deveria ser evidente, torna-se difusa, né? Confusa e difusa, especialmente no ambiente digital, onde os limites são constantemente testados. Veja, há uma prática de deslegitimar para enfraquecer, não é? Outro elemento central desse processo é o ataque sistemático às instituições. O judiciário, o sistema eleitoral, a imprensa profissional deixam de ser apenas alvo de crítica, o que é saudável em qualquer democracia, e passam a ser, eu diria, retratados como inimigos do povo, né? Ou como engrenagem de um sistema absolutamente corrupto. Não se trata apenas de discordar de decisões específicas, mas de minar a confiança pública no funcionamento institucional. Ao enfraquecer essa credibilidade, abre-se espaço para soluções autoritárias que se apresentam, paradoxalmente, olha a palavra, como expressão de vontade popular. No Brasil recente, esse movimento ficou evidente. Ataques reiterados ao sistema eleitoral, ataques ao judiciário, estão criando aí um ambiente de suspeição permanente, cujos efeitos ainda ecoam, não é? Está aí, por aí, a gente está ouvindo. É eu diria, uma fabricação de realidades. Eu volto a afirmar, a desinformação nesse cenário não é um efeito colateral, é engrenagem central. Ao produzir narrativas paralelas, frequentemente baseadas em conteúdos manipulados ou falsos, esses conteúdos, constrói-se como eu disse, uma realidade alternativa na qual medidas antidemocráticas passam a parecer necessárias. O avanço de tecnologias como inteligência artificial amplia esse desafio. A capacidade de gerar imagens, vídeos, áudios falsos com aparência de autenticidade acaba elevando o grau de complexidade, exigindo respostas institucionais mais sofisticadas e vigilantes. Quando há uma crise, principalmente uma crise moral, ética, isso é um terreno fértil. Nada disso surge do vazio. Há um pano de fundo social, há um pano de fundo econômico que ajuda a explicar a força desse discurso. Décadas de políticas que fragilizaram vínculos coletivos, ampliaram desigualdades, intensificaram a insegurança social, criaram um terreno propício para narrativas simplificadoras. E, nesse ambiente, discursos que identificam culpados, prometem soluções, aquelas soluções rápidas, e canalizam frustrações difusas, encontram ressonância. Não sei por que me passa sempre pela cabeça esse tal de Sérgio Moro e o Flávio Bolsonaro nessas palavras que eu acabei de pronunciar. É um ambiente, não é, propício para eles fazerem esse tipo de discurso, essa maneira de se comunicarem com o público que é pouco informado. A crítica ao Estado, frequentemente descrito como ineficiente, sustenta propostas que, na prática, reduzem
sua capacidade de enfrentar desigualdades, alimentando um ciclo de instabilidade, porque é o que eles querem. Tem esses avanços tecnológicos, e agora se fala em algoritmos, e com eles o conflito. As redes digitais intensificam esse processo. Guiadas por lógicas de engajamento, tendem a privilegiar conteúdos emocionais polarizadores e simplificados. Narrativas que dividem o mundo entre nós e eles. Não é assim? Circulam mais. É assim que fica. Ganham visibilidade e consolidam identidades políticas baseadas no confronto permanente. A radicalização, nesse sentido, não é apenas ideológica, é também estrutural, impulsionada pelo funcionamento das próprias plataformas. Às vezes eu tenho que parar um pouco e pensar qual é a palavra que eu vou usar para que eu possa ser entendido, não é? Às vezes existe o entre resistência e desgaste. Apesar da gravidade do quadro, não há determinismo. Instituições democráticas ainda demonstram a capacidade de reação. Decisões judiciais, mobilizações sociais e o trabalho de setores da imprensa funcionam, não é? Muitas vezes como freio, brecando isso tudo, ainda que sob forte pressão. E eu sei disso porque eu recebo pressão por e-mail, nas redes sociais, às vezes ligam para a direção da emissora ou para a direção do jornal ou do blog que eu escrevo. O desafio, porém, permanece delicado. Como proteger a democracia sem restringir indevidamente as liberdades? E, sobretudo, como evitar que estas mesmas liberdades sejam instrumentalizadas para enfraquecê-la? Veja, o perigo do hábito. Talvez, o maior risco não esteja nos ataques explícitos, mas na sua normalização. Quando discursos que distorcem, aqueles discursos que mudam a realidade, distorcem mesmo, ou deslegitimam instituições, passam a ser vistos como parte comum do debate político. O processo de erosão torna-se silencioso e, por isso mesmo, mais difícil de conter. A história recente desse país sugere que democracias raramente colapsam de forma abrupta, de repente. Não. O mais frequente é o desgaste gradual, alimentado por práticas que, isoladamente, parecem toleráveis, mas que, somadas, corroem o edifício institucional. Fica, portanto, aqui agora um alerta que não admite complacência. Olha aqui. Defender a democracia ultrapassa em muito a mera preservação de suas regras formais. Implica exercer uma vigilância contínua, rigorosa e inegociável sobre o uso e, sobretudo, a manipulação do discurso que a sustenta. Estou desarmando a tendinha.